dando uma passada por aqui mais uma vez para falar do mercado de máquinas e equipamentos, sobretudo do mercado de locação. Na sequência da nossa série, qual a sua dúvida? Nós vamos trazer aqui um tema super interessante, que é a metodologia de locar. Essa série, como eu já falei, ela nasceu em cima de alguns pontos que a gente entendeu. Primeiro, o crescimento do mercado, muita gente nova entrando, muitas ações que o mercado acaba tomando, decidindo, sem muita informação, e a gente sabe que tem informações que são mais apropriadas para que seja mais assertivo e todo mundo ganhe na linha da produtividade. E a gente vem com a nossa visão simples, né? A gente está aqui para falar o que o cliente, o que o usuário final quer ouvir. A gente está aqui para colocar que o fabricante, por tudo que eles investem, por tudo que eles produzem, os fabricantes entendem. E aí quem opera? A SCAD atende, a SCAD opera. Então empresas como a nossa têm a capacidade de operar com uma facilidade, com melhor custo, com uma série de vantagens, né? E o tema que nós vamos colocar aqui nesse momento é o tema de metodologia de locação. Bom, dentro da metodologia, eu tenho 2 pontos que eu não abro mão que o locador cuide. Aliás, 2 não, 3, né? Primeiro, o fornecimento da máquina, que é óbvio. Segundo, a manutenção do equipamento. É sempre prudente contratar um equipamento com a manutenção por conta da empresa locadora. Por vários aspectos, tá? Então, a manutenção é uma coisa que eu não abro mão. E outro aspecto que eu não abro mão é o seguro da máquina. Embora a gente esteja vivendo uma série de problemas com as seguradoras, por índice de responsabilidades, por dificuldade de acesso, mas um apólice seguro que tem uma cobertura da frota oferecida pelo locador sempre dá um pouco de segurança, e isso é importante, né? Então esses 2 aspectos eu não abro mão. Tem um aspecto que eu deixo ele no ar, que é o aspecto da logística. Nós da SCAD, cada filial nossa, a gente tem 5 filiais pelo Brasil, cada filial nossa tem uma carreta disponível para fazer a logística. Carreta nossa, a gente tem agilidade, a gente tem segurança, a gente tem uma adequação total com relação ao local que a máquina vai ser entregue, tipo de carreta que tem toda essa facilidade, né? E aí tem a garantia das datas da entrega para os nossos clientes. Então, o transporte é sempre interessante. Porém, o transporte tem um custo. Por mais que as nossas carretas a gente tenha um custo um pouco melhor, tem certos transportes, certas logísticas que não compensa fazer com a carreta própria, porque nós não somos transportadora, nós entregamos a máquina e voltamos para o nosso pátio. É isso que acaba acontecendo. Mas a gente consegue ter um preço muito atrativo, as nossas carretas não param e a gente sempre tem um bom acordo com o cliente, levando em consideração uma série de fatores, né? O outro ponto que eu coloco para vocês aqui, que teoricamente eu prefiro que o cliente assuma, são 2 pontos que os custos deles ficam muito elevados. Como é um custo básico e é o mínimo que a gente tem que ter, primeiro, o fornecimento de mão de obra. A SCAD tem locação com mão de obra, se é uma locação de período curto, uma locação um pouco mais apertada, um cliente que não tem vocação de contratar um operador, a gente tem estrutura para atender com o operador. Se é um projeto um pouco mais longo, com tempo um pouco maior, não justifica a bitributação, não justifica a mudança da carga tributária, porque com o operador tem ISS, sem o operador não tem ISS. Então tem todas essas características que o operador sempre é melhor o cliente assumir. E o último ponto é o petróleo. O petróleo também não justifica uma bitributação, né? E se o locador, ou se quem oferecer a máquina para vocês for incluir o petróleo no preço, ele tem que ter um critério. Qual é o critério? É qual o motor dessa máquina, quanto ele consome, quantas horas você vai utilizar a máquina. Então eu vou colocar, 200 horas mês, eu vou colocar 200 horas mês vezes o consumo de petróleo. Geralmente, numa operação, você tem um consumo um pouco menor, porque a máquina não trabalha 100% consumindo, né? E fica difícil você dimensionar isso. Se você não dimensiona e gasta, você tem que pagar. E aí você tem a bitributação. Além de todos os impostos que a gente paga no petróleo, a gente tem que colocar o petróleo na nossa nota para poder cobrar do cliente. Aí você tem uma bitributação de PIS e COFINS e tudo mais. Oxalá a reforma tributária que venha por aí consiga amenizar esse impacto. Nós estamos aguardando aí, né? Então, metodologia de locar. Com mão de obra, sem mão de obra, com seguro, sem seguro, com manutenção, sem manutenção, com logística, sem logística. Sobretudo, é uma carta que está aberta e o nosso papel é sempre levar a melhor informação para que os negócios transcorram na melhor linha de produtividade.
Então, metodologia de locar é importante sim você levar em consideração na hora de fechar uma boa locação. A SCAD está aqui para isso. Sucesso a todos!